Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Frequência do Saber, o podcast em colaboração do Grupo O Timoneiro e UniLaSalle. Hoje a gente vai falar sobre psicologia, emoção, jornalismo, esporte, um monte de coisa legal, tudo misturado e junto para a gente ver as interconexões com duas convidadas muito especiais. Depois da vinheta eu apresento elas. Na minha frente... Já aqui nesse podcast é a segunda ou terceira que a gente está junto. Já tem outros podcasts. Já está na hora até de ter o teu podcast, hein? Eu acho que tu já está mais do que craque. Professora Camila Bonzan, graduada em Psicologia, doutora em Psicologia Social e coordenadora do curso de Psicologia da UniLaSalle. Muito bem-vinda mais uma vez. Muito bem, muito obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês e com a Débora. Legal, e ela então, a Débora de Oliveira, jornalista agora, psicóloga quase colando grau, né? E que tem o programa, o quadro Esporte e a Emoção e tantas outras coisas ao longo da carreira que a gente vai falar. Muito bem-vindo, obrigado pela presença. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês, ao lado da Camila, que vou puxar já a orelha no primeiro minuto, né? Porque ela tem podcast. Nós temos um podcast. Falha minha, então. Que é o problema nosso. Então Falha ela já minha. tem uma longa caminhada com muitos conteúdos especiais para todo mundo que Legal. gosta de acompanhar. Claro, envolvendo a psicologia, né? Mas um trabalho muito, muito bacana que ao longo dos anos foi trazendo conteúdos relevantes para a sociedade, para o grande público, para os acadêmicos se aproximarem cada vez mais do quanto a psicologia está presente no dia a dia. E ela é integrante titular absoluta, então ela só é modesta. Ela esconde o jogo. Escondendo. Então, ó, vamos colocar na descrição do vídeo três programas que a gente falou aqui, tudo, vamos colocar também os links para o pessoal poder ver. Até para contar, então, como é que surgiu, né? Porque eu adoro contar essa história. A Débora, ela fica também toda modesta, né? Ela foi minha aluna em 2020/2, numa disciplina que chama Psicologia da Infância. E eu provoquei os alunos naquele momento, era pandemia, não tinha como entregar trabalho, a gente teve que encontrar outras formas de entregar trabalhos, e eu estava no auge da pandemia ouvindo muito podcast. Uhum. E aí eu provoquei eles que eles podiam entregar o trabalho em algum formato que pudesse ser um formato que contribuísse com o conteúdo. A Débora assumiu aquilo para ela, e ela contou uma história incrível. Ela fez um podcast, ela editou, ela colocou música, ela foi atrás da história, uma história emocionante que quando eu ouvi, eu me lembro que eu arrepiei. Tu conta da história pra nós aí? Era uma cadeira de psicologia da infância, né? E eu sempre busquei toda a graduação trazer o esporte para todas as disciplinas, né? De alguma forma, eu queria trazer o esporte. E na cadeira na disciplina que a Camila nos desafiou, não foi diferente. Então, eu busquei a história de um menino, que ele tinha... É uma história real, né? É um menino aqui de Porto Alegre, que ele tinha uma doença autoimune. Ele estava em coma no hospital e não tinha nenhuma forma de ele reagir. Ele não reagia, ele não demonstrava uma evolução, ele estava, né, imóvel no hospital. E aí um dia o médico disse assim para os pais, né, quem sabe vocês gravam algumas músicas para, né, a gente tentar estimular ele de alguma forma. E a mãe gravou, né, o Ben 10, musiquinhas assim que ele gostava de assistir os desenhos e tal. E quando tocou o hino do Grêmio, ele começou a acelerar os batimentos. E aí o médico disse, para, porque os batimentos dele estão muito acelerados, vamos tentar entender. Pararam o hino do Grêmio e ele voltou ao normal, estabilizou. E aí ele continuou entubado, né, não reagia, enfim. Aí um dia os pais ficavam perto dele, tentavam conversar com ele, contavam como é que foi o dia e tentavam de alguma forma, né, superar aquela situação. E aí um dia o pai do menino disse para ele assim, vamos no jogo do Grêmio? E ele todo entubado, ele respondeu quando? E foi através do clube que eu conheci essa criança, porque um dia eu estava assistindo um treino e eu vi que uma criança estava lá. E eu comecei a conversar com ele. Ai, que bonitinho, veio ver o treino, né? Veio conhecer os jogadores, que é tão normal a gente ver as crianças lá, né? E aí a mãe dele me contou que isso tinha acontecido. Eu disse, é esse o meu trabalho da faculdade, né? Da psicologia. O quanto que o esporte, ele, de alguma forma, mexe com as emoções, né?
de várias maneiras, ele mexe com as emoções. E ali, naquele momento, foi a forma, inclusive, de reanimar aquela criança. E aí eu trouxe pro desafio de sala de aula. É uma história que muito me orgulha, assim, principalmente porque o menino tá ótimo, tá bem, né? E saudável, e ele participou, né? Inclusive falando do meu trabalho. E foi muito bacana. Que legal, que legal. E eu queria começar te perguntando isso, assim. Tu escolheu fazer psicologia depois já de uma carreira consolidada, estando nos principais veículos de TV do Brasil, fazendo esporte, que muita gente inicia no jornalismo só para chegar no esporte, né? É um jeito de chegar nos clubes. Muita gente mesmo faz jornalismo e não pensa em outra coisa, é só esporte. Uhum. Tu resolveu fazer psicologia já com a ideia de continuar fazendo jornalismo esportivo de alguma maneira? Ou tu foi fazer psicologia pensando assim, tô um pouco cansado disso, de repente vou para um outro caminho? Olha, pouca gente sabe disso, mas quando eu me inscrevi no vestibular para minha primeira graduação, né? Faz 20 anos que eu me formei em 2005 e agora em 2025, minha segunda graduação, eu me inscrevi no vestibular para psicologia. O jornalismo era a segunda opção. Não sabia. E a psicologia na época tinha 60 candidatos por vaga. Era muito concorrido, era muito difícil conseguir passar. E como eu fiz magistério no segundo grau... Ai, agora eu testei, né, velhice? Magistério. Porque não pode dizer segundo grau, dado o Schneider. É verdade. Tem que dizer ensino médio, ensino... Mas né? É impossível a gente não dizer segundo grau. Mas toda vez que eu falo segundo grau, eu lembro da minha mãe falando que fez colegial. Ou ginásio. É a mesma coisa. Ginásio. Bom, vamos lá, testado já, segundo grau. No meu segundo grau, eu fiz magistério, eu sou professora formada também. Então, eu não tive as disciplinas, assim, matemática, física, biologia. Eu tinha didática de matemática, tudo era didática para poder ensinar as crianças. Então, quando eu fui fazer o vestibular, eu estava muito atrás das outras pessoas, eu tive que fazer cursinho para vestibular, para ter acesso às disciplinas, né, que eu não tive no ensino fundamental normal. E ia super bem nas cadeiras nas provas de português, literatura, mas nas outras era uma sofrência, né? Uhum. E aí eu não consegui passar na primeira opção como psicologia por conta da concorrência, que era realmente muito grande. E eu passei para jornalismo. Eu nunca sonhei em ser jornalista, eu sempre sonhei em trabalhar com futebol. O jornalismo foi me vencendo, foi me conquistando ao longo da carreira, assim. Eu sempre quis trabalhar com futebol. Eu cresci nesse ambiente. Meu pai jogava, minha família toda frequentava o campo do bairro, não era nem os grandes estádios. E aquilo ali era muito natural na minha vida. Então, quando eu cheguei na faculdade, que era para lidar com a decisão, a escolha, eu já tinha espaço, né, na rádio lá de Novo Hamburgo, eu fazia um programa todos os domingos e tal. Então, foi mais fácil eu seguir aquele caminho. Foi conveniente, tinha algo ali já, né? Mas eu fui, ao longo dos anos, obviamente, né, eu sou apaixonada pelo jornalismo, eu sou uma jornalista bem raiz, assim, que fica futricando na notícia. É muito diferente do que é hoje em dia, né? Que o pessoal é mais influencer e tal. Não, eu gosto da questão de trazer o conteúdo mesmo. E aí, quando eu comecei a entrar nesse universo e me aproximar cada vez mais desse ambiente do esporte, eu entendi cada vez mais o quanto que o lado humano precisaria ser visto, de alguma forma. Porque as pessoas veem o rendimento, as pessoas veem o quanto que aquilo ali deu certo, foi bem, não jogou bem, não jogou, tá machucado, não tá machucado, e não olham para todo o contexto que envolve cada um daqueles seres humanos que ali estão. Seja da comissão técnica, grupo de jogadores, os funcionários, árbitros, famílias de atletas. E aquilo ali foi cada vez mais me despertando para que eu não abrisse mão daquilo que eu queria viver na psicologia. Então, quando eu terminei o jornalismo, no semestre seguinte eu já comecei a psicologia. Porque daí eu pude reaproveitar, reingressar, né, como eles chamavam, não sei se até hoje é reingresso. Eu reingressei e ali eu já consegui começar a minha caminhada. Daí tu ficou fazendo aos pouquinhos. Fiquei fazendo aos pouquinhos, eu não tinha pressa, minha outra profissão, eu trabalhava sábado, domingo, feriado, dia dos pais, dia das mães, né? Então, assim, eu não tinha cobrança, era no meu ritmo e foi indo, devagarinho.
E ao longo desse tempo... desculpa, não, eu ia dizer, a princípio, então, tu entrou em 2020, o curso tem 5 anos, tivemos alguns aproveitamentos, teve um semestre que tu cursou menos, mas conseguiu te formar em 5 anos. Na verdade, eu demorei, eu ainda poderia já ter me formado agora, né, em fevereiro, com a turma de fevereiro, mas eu teve um semestre, que a Camila foi muito importante até, por ela nem sabe, eu acho, eu tive exaustão. Então, eu chegava na universidade chorando, assim, eu dizia, eu não aguento mais, eu tô muito cansada. Lembra? Eu me lembro. Eu chegava no elevador e dizia, eu não vou mais conseguir. E aí, ela dizia, faz uma cadeira. Não para. E aí, foi o que eu fiz. Eu diminuí as disciplinas, fiz só uma naquele semestre, porque se eu não fizesse nenhuma, eu não voltaria mais, talvez. E eu fiz só uma. E aquelas 3 foram as que faltaram agora esse semestre para eu me formar no segundo, né? Mas aquilo para mim é uma questão que eu me perdoo, porque eu realmente estava muito cansada. Eu quero aproveitar, então, antes da gente até voltar para o esporte e psicologia, que eu ia perguntar, mas para pegar o gancho, já que tu contou esse caso, usar o caso do jornalismo, né? Tu falou do jornalismo, hoje são muito mais influencers e tal. E tem uma questão de saúde mental que pega em todas as profissões, mas vamos pegar o jornalismo que tu trouxe. Hoje o jornalista que quer fazer jornalismo precisa fazer jornalismo, que é trabalhoso, leva tempo, é custoso. Mas ao mesmo tempo ele está concorrendo com aqueles que não fazem esse tipo de jornalismo, que é a pessoa que pega um fato e joga na rede de qualquer jeito, porque quer viralizar e às vezes, dependendo do jeito que faz, vai viralizar muito mais do que o trabalho do jornalismo. E isso traz, sim, um desgaste enorme para o profissional, seja o jornalista ou qualquer jornalismo, tá? Ou qualquer outro que quer acompanhar esses novos tempos. Como é que tu, tendo a carreira de jornalista, se formando agora em psicologia, produzindo na web, né, com todo esse contexto que eu te trouxe, como é que tu avalia essas mudanças de trabalho, e tu também, Camila, que trazem para todos os profissionais, né? Todo mundo tem que, de alguma maneira, estar se readequando. Eu acho que a grande responsabilidade está no que tu conduz até o público, independentemente do tamanho do teu público, né? Hoje em dia, ele pode viralizar uma coisa muito ruim que em nada vai agregar às pessoas. E pode trazer para um público talvez menor algo bem relevante. Então, o público, às vezes, ele escolhe equivocado, ele dá bola para aquilo que nada vai mudar na vida dele, ou que vai... ser uma futilidade, ou que vai ser só uma diversão para aquele dia dele, que é o que ele está precisando, tá tudo certo. Mas se eu não consigo, por exemplo, Débora, eu não consigo fazer dancinha, frufru, eu não consigo. Eu gosto de sentar e falar sério com as pessoas. Mas eu tenho as quebras? Tenho, eu brinco, eu me divirto, eu falo da minha vida, eu mostro o sapato do meu marido espalhado pela casa. Só que quando eu sento para conversar com eles, é sério, é algo relevante. E a minha comunidade consegue fazer essa quebra. Isso, essa troca junto comigo. Talvez eu atinja menos pessoas do que uns colegas meus que só brincam e botam bobagenzinha. Sim, mas daí eu tô sendo verdadeira comigo mesma, eu tô sendo verdadeira com quem me acompanha porque quer conhecer quem sou eu. Né? Então, a forma como eles vão me conhecer é eu sendo do meu jeito. E o meu jeito não é buscar coisas só para viralizar, é buscar coisas que possam agregar. Né? Muitas vezes tu vê ali na contramão de todo mundo, né? O Neymar chorou no jogo, todo mundo fala do Neymar no domingo mesmo, já ficam lá detonando, né? A questão do choro, do não sei o quê. Lá na quinta-feira vem a Débora. Vamos falar do Neymar? Por quê? Porque se eu falar domingo, as pessoas já não aguentam mais, elas vão passar o dedo e vão, sabe? Não vai absorver, elas já viram 30 mil vezes aquela cena. Então, eu acho que a gente tem que observar nosso estilo, a nossa verdade, aquilo que a gente quer comunicar, de que forma eu estou chegando nas pessoas. Quem me segue porque quer conhecer a Débora, o trabalho da Débora, a forma como a Débora comunica. E se aquele público for de 100 pessoas, já estou feliz, porque lota 2 salas de aula. Se for de 500 pessoas, eu estou feliz porque já loto o teatro da minha cidade. Se for de 1000 pessoas, eu estou muito feliz porque lota 2 vezes o ginásio onde tem jogo de futsal da minha cidade. Então, eu fico fazendo essa conta, assim, com o público, sabe? Porque senão a gente vai pirar mesmo, né? Porque os números hoje, o que significam? Não dá para ficar refém deles. Não dá.
E assim, eu concordo muito com a Débora que a gente tem que ser verdadeiro e a gente tem que ser coerente com a nossa verdade. Então, assim, enquanto professora de psicologia, enquanto pessoa que trabalha nessa área, a gente tendo oportunidades em rede social, em podcast ou mídias em geral, a gente também tem responsabilidade com o conteúdo que a gente leva. Então, a gente assistir estudantes de psicologia ou pessoas que são filiadas ou interessadas ou curiosas em saúde mental e postando aí dancinha, videozinho, cardzinho com conteúdos que são sérios e que geram aí terríveis desdobramentos, pessoas fazendo aí autodiagnósticos, pessoas se encontrando em coisas que só porque vira o vídeo ou porque vira o card, porque estão sensíveis, muitas vezes acabam se impactando. Então, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande no que a gente comunica. Então, eu me preocupo muito com isso e a gente tem maior zelo, maior cuidado. A gente tenta, de certa forma, revisar e até, assim, monitorar e orientar, né, alunos nesse sentido, porque aquela vontade de mostrar que aprendeu algum conteúdo, que é interessante, está todo mundo falando, o TDAH... É uma banalização de alguns termos, de alguns temas, que a gente tem que ter muito cuidado. Para o grande público, como o futebol ele é muito central, né? Ele sempre vai ser uma oportunidade também de estar fazendo esse tipo de debate e de educação, né? Antes da gente entrar no mundo profissional e psicologia do esporte no mundo profissional, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o quanto a importância de trabalhar a saúde mental falando de algo que está presente na vida de praticamente todo mundo, que é o esporte, né? O futebol, principalmente. Mas não só ele hoje, tem outras... O quanto que isso, dentro, se a gente for ver a qualidade de saúde de uma pessoa, né? Olhando para a saúde mental, o quanto acompanhar o esporte, fazer o esporte, o quanto isso implica na saúde mental da população de forma geral. Eu sou suspeita porque de todas as formas. Eu acredito que o esporte tem um papel social amplo, assim, e que reverbera para muitos ângulos. Primeiro, porque a partir do momento que tu torna um ídolo alguém que eles admiram e que eles querem fazer igual, querem copiar e que endeusam, né, aquela pessoa, quando ele se mostra humano, vulnerável e que passa por situações que tu no teu dia a dia também passa, tu começa a compreender o que tu tem. Porque muitas vezes um médico te dizendo, um amigo te dizendo, uma mãe te dizendo que está preocupada contigo porque tu tá assim, assim, assado, talvez não signifique nada para a pessoa. Aí às vezes ele vê que o ídolo dele tá com isso, ele começa, mas eu também tô sentindo igual ele. Conecta. E aí ele acaba indo buscar ajuda, né? Segundo, que reverbera também para outras formas de trazer esses assuntos que são de saúde pública, muitas vezes, que são problemas sociais, e que com uma única ação de um atleta que tem uma exposição, acaba trazendo à tona questões que envolvem muitas famílias. Esse final de semana, o goleiro Cássio, que jogou no Grêmio, no Corinthians, agora está no Cruzeiro, ele fez um post lamentando que a filha dele, autista, não está conseguindo um colégio para estudar em Belo Horizonte. E a gente sabe que essa é uma realidade de muitas famílias, de não ter, né, na educação, às vezes, o amparo necessário para que as crianças possam viver com inclusão, né? E quando um atleta desse porte traz esse assunto, a mídia esportiva inteira reverbera. E outras pessoas... Transborda da esportiva, inclusive, né? Exato. E outras pessoas começam a entender que o que está acontecendo com elas acontece também com eles, e às vezes, pela primeira vez, muitos ficam sabendo, é isso que está acontecendo nas escolas. Tipo assim, um problema que já acontece há muitos anos, mas que por conta de uma voz de um atleta que tem, né, uma repercussão maior, começa a se dar uma atenção também maior para essa situação. Então eu vejo que, aqui eu trouxe 2 exemplos, né, mas a gente de várias formas trabalha disciplina, o coletivo, o entender a frustração com a derrota, a resiliência, a inteligência emocional, quando tu tá perdendo um jogo, precisa virar o placar, né? O lidar com as lesões, o banco de reservas, a tua esposa, se tu é jogador, que precisa escolher a tua vida e não a dela,
Porque hoje tu tá aqui, amanhã tu tá no Catar, semana que vem tu tá no Cruzeiro, na outra semana tu tá no México. E a vida dela? E o teu filho que não tem final de semana contigo? Porque tu concentra sábado pra jogar domingo. E o teu filho quando vai pra escola no outro dia que tu perdeu? Que tu errou um gol feito? Que teu time levou uma goleada? Então, assim, se a gente ficar aqui, eu vou ficar até semana que vem trazendo exemplos, né, de situações em que a psicologia e o esporte caminham juntos e o quanto essa humanização é necessária para que a gente tenha um olhar amplo, não só para aqueles que vivem do futebol, mas para todos daqueles que assistem e se inspiram a partir do que acontece com eles. O bonito de ver da Débora é que ela já sabia tudo o que ela ia fazer. Ela já tinha o conhecimento do esporte. Ela já era psicóloga do esporte antes de fazer psicologia. Só que, claro, ela foi ali buscando, né, os conteúdos, as ferramentas, os conceitos. E aí ela vai nomear o que as pessoas não sabem. Então, ela consegue nomear e consegue conectar um conteúdo que as pessoas... Aí, comparando com o que eu falava antes, o influencer que não sabe nada de saúde mental fazendo qualquer relação com... que não conecta. A Débora, ela conecta a realidade com um conteúdo sério, né, que precisa ser, como ela mesma disse, traduzido para que as pessoas possam, então, se enxergar e aí ser uma válvula para buscar ajuda, para buscar apoio, para buscar amparo, né, como ela mesma trouxe. No tempo que tu fazia jornalismo de TV, e daí eu quero que tu conte pra gente também um pouquinho como é que é o jornalismo que tu tá fazendo hoje nos teus canais. Mas sempre que tu tá fazendo jornalismo pra massa, né, tu tá lidando com emoção, tu tá lidando ainda mais tratando de esporte. E tem um jeito, né, por exemplo, numa grande TV, tem um jeito que as pessoas esperam receber aquele produto, né? Mas o jornalista, muito se fala em jornalismo ser parcial ou imparcial, mas o jornalista, quando está fazendo, ele está sempre colocando um pouco dele lá naquele conteúdo, né? O quanto tu aproveitava esses espaços e o quanto tu tinha de espaço para poder botar um pouquinho sempre do teu DNA e desse teu olhar nas matérias. Quando tu estava falando de Grêmio e Inter, que daí o impacto é gigantesco, e como é que tu faz isso até hoje? Sempre. Eu fiz. Claro, né? Dependendo do veículo, tu tinha certas liberdades ou não, né? Por exemplo, na Band, meu primeiro furo de reportagem, eu nunca fui aquela jornalista que se importou com o furo de reportagem, né? Meus colegas brigam, se degladiam. Eu dei a notícia às 11h25 e o outro, mas eu dei às 11h. E eles ficam naquela, né? Quem vem, quem não vem, quem contratou, quem não contratou, quem demitiu, quem não demitiu. Eu nunca fui essa jornalista. Eu fui a jornalista que buscava histórias. E um dia eu tava lá no Beira-Rio, e eu tava observando o treino, assim, olhando o treino, cuidando tudo. Eu anotava tudo, eu tinha medo de chegar na TV e não ter anotado tudo que acontecia, né? Naquela época não era tipo hoje, né? Era bem rígido, assim. E aí eu olhei, assim, o Chiquinho lateral. Naquela época eu jogava Fernandão, jogava Sobes, enfim, Chiquinho. E aí eu notei que ele tava triste. Notei que ele tava triste no treino. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. E naquela época não era coletiva, tu podia entrevistar o jogador a hora que tu queria, na hora da saída do treino e tal. Eu tive que ir mais cedo pra TV e não consegui ver com o Chiquinho o que ele tinha. E aí chegou de tarde, eu tava na rádio, de manhã eu tava na TV e de tarde eu tava na rádio. Aí chegou de tarde, eu tava assim pra fazer uma matéria nada a ver, assim, com o Inter. Tipo assim, segundou na Gaúcha, vai jogar Novo Hamburgo e Inter de Santa Maria, Débora que vai fazer. Aí eu cheguei pro Ribeiro Neto e disse assim, Ribeiro, eu posso fazer outra coisa? Ele falou, não, tem que fazer a segundona ali e tal. Eu disse assim, não, sabe o que é? É que eu vi que o Chiquinho hoje de manhã tava triste. E ele, não, né, Débora? Agora o jogador tá triste, tu quer fazer matéria? Não, só queria descobrir o que ele tem. E ele falou, não. Aí eu falei, mas Ribeiro, eu nunca vi o Chiquinho assim. O Chiquinho é feliz, o Chiquinho joga, treina, não sei o que. Deixa eu ir atrás. E ele, não. Aí eu, mas Ribeiro, tipo, eu fiquei insistindo. Daqui a pouco ele disse assim, ó, vai, Débora, vai. Assim, tipo assim, irritado, sabe? E aí eu liguei pro Chiquinho. Chiquinho, eu tô um pouco apreensiva desde de manhã, que eu te vi hoje de manhã e eu te achei triste. Aí ele falou, não, na verdade eu realmente tô triste, porque eu tô com uma lesão e os médicos me disseram que talvez eu não jogue mais futebol. Porra. Daí eu falei, quê? Ele era titular do Inter, ele era o xodó da torcida.
Cruzava na área, o Fernandão cabeceava. E eu disse, como assim? Como é que é o nome do teu médico? Ele me falou o nome do médico e eu passei a tarde inteira ligando pro médico. E o médico estava atendendo no consultório, né? Até que eu consegui uma brecha de falar com o médico. E aí eu falei com o médico e o médico disse, olha, a lesão que o Chiquinho tem, nós estamos avaliando ainda, porque a lesão que o Chiquinho tem não está nem nos livros. Eita. E por enquanto ele não vai jogar. Ele vai ficar em stand-by porque ele corre risco jogando. E era a notícia do ano. E aí eu peguei, incomodei o Ribeiro. E aí o Ribeiro deixou e eu botei o médico no ar. E aí o médico deu a entrevista no ar. Quando saí do ar, tava 0 hora. Jornal O Sul, Correio do Povo, era todo mundo atrás de mim, porque eles queriam o telefone do médico para falar sobre o Chiquinho. E eu nem entendia que aquilo ali era um furo. Eu entendia que, poxa, o Chiquinho tá triste, entendeu? Então, naquilo ali, eu já comecei a entender que o meu olhar ia ser outro. Igual esse menino que a gente falou do podcast, do trabalho da Camila. Eu chegava no treino e eu começava a cuidar coisas que poderia se passar batido para os meus colegas. Tu já tinha um olhar de psicóloga ali. E aí, quando eu fui para a RBS TV, eu fazia transmissões, eu apresentava os programas, né? O Bom Dia Rio Grande, o RBS Esporte no sábado, eu era substituta do Brito no Globo Esporte e tal. Então, ali, né, tu tem que fazer o dia a dia, o factual. Então, eu fazia séries de reportagens. Então, eu fiz uma série de reportagens que foi os meninos que saem de casa crianças para jogar futebol. Então, eu mostrei eles numa realidade que hoje não pode, né? Porque a Lei Pelé hoje exige que as famílias estejam próximas, mas na minha época, os jogadores com 10 anos moravam embaixo da arquibancada. Isso aí. Então, eu mostrava a eles onde eles moravam, o que eles comiam, o pátio de brincar deles era o Beira-Rio. Eles saíam da escola, como que era a rotina deles, como que os pais ficavam com eles longe. E eu mostrei toda a realidade deles fora da infância para se dedicar a um clube. E isso inclui jogadores que até hoje são conhecidos pelo público, Alexandre Pato, o Nilmar, o Carlos Eduardo no Grêmio, o próprio Darley, né, que é bem conhecido. Enfim, moraram embaixo de arquibancada nos clubes. E assim eu fui construindo. Quando eu fui pro SBT, eu tinha um quadro Débora Futebol Clube. E aí ali eu só fazia matérias humanas. Aí tu tinha mais liberdade editorial total. Eu era apresentadora do programa no dia a dia, mas eu tinha um quadro semanal que era sobre a humanização. Então, quando eu fazia conteúdo, era só relacionado a alguma história de vida. Então, assim, eu fui construindo e trazendo, né, essa realidade. E foi aprofundando cada vez mais, encontrando cada vez mais a tua linha editorial bem própria. Isso. E hoje, como é que tu tá trabalhando? Hoje eu tenho o Esporte e Emoção, que é um quadro que é das redes sociais com o La Salle, inclusive. Ele já está na 3ª temporada. Só o ano passado ele teve mais de 2 bilhões de acessos. Ele tem muitas plataformas em que ele vai. Então, às vezes, ele viraliza no TikTok. Às vezes, ele viraliza no Facebook. Às vezes, ele viraliza no Instagram. Ano passado, a gente teve o Arrascaeta compartilhando o vídeo que eu fiz sobre ele. A gente teve o Renato Portaluppi compartilhando o vídeo que eu fiz sobre a enchente. A gente teve o Vitão do Inter compartilhando o vídeo. Ou seja, eles não estão marcados. Chega até eles. Quando eles compartilham, para mim, significa que eles se viram naquilo ali, que eles concordaram com o que a gente está falando sobre a vida deles. E, de alguma forma, ele é educativo, assim, ele faz com que as pessoas percebam o outro lado daquela notícia que eles veem, às vezes até como ranço, como fanfarronice dos meus colegas e tal, que eu super entendo, porque é a linha editorial deles, né? Mas, por exemplo, esse do Neymar, que eu fiz essa semana, foi sobre homens chorarem. Porque homens choram. E as pessoas estavam repercutindo a semana inteira que era um absurdo alguém como Neymar não ter estrutura e chorar. Tanto que ele foi cobrado pelo torcedor do Santos porque estava chorando. E aí os meus seguidores começaram a dizer, ai, olha ali, ó, um homem chorando. E aí eu fiz um vídeo em cima
do quanto hoje os homens silenciam suas dores, suas emoções, o quanto desde a infância eles carregam aquele estereótipo de que eles têm que ser corajosos, de que eles têm que ser fortes, de que eles têm que ser imbatíveis, sendo que por dentro muitas vezes eles estão destruídos. E por que um atleta, quando vence e se emociona, as pessoas aplaudem, e quando um atleta se frustra e chora, as pessoas reverberam algo ruim relacionado a ele? E isso não é sobre o Neymar. Sim. O Neymar foi só um exemplo, né? Então, a gente nunca para de ter notícias que podem ser trazidas para o grande público, mesmo que tenha sido lá num jogo da Pirimboca da Piracicaba, entendeu? Porque isso acontece na tua casa, no teu vizinho, com alguém próximo a ti. Então, se tu pode se educar com aquele vídeo para ajudar alguém, a gente atingiu o nosso objetivo. Legal. Quero perguntar para vocês um pouquinho sobre psicologia no esporte mesmo, no alto rendimento. Eu tenho na minha memória, eu acho que, sei lá, talvez a seleção de 94, que tenha sido a primeira, talvez, não me lembro, eu tenho alguma coisa assim de algumas que começaram a ter psicólogo junto com a equipe técnica, mas Eles tinham muito motivadores, Motivadores, né? Lá naquele caso eram motivadores. Daí depois começou a se falar nisso, a Europa um pouco mais à frente. Hoje é uma realidade ter um apoio psicológico no alto rendimento ou é só alguns que têm esse sonho. É um sonho. É um sonho. Mas é um sonho. São poucos clubes que têm psicólogo. Né? E eu vou te falar que muito agora estão sendo exigidos dos clubes ter esse profissional por conta dos atletas estarem repercutindo as suas necessidades. Porque até então era algo que não era visto como pilar de preparação. Uhum. Era visto como um luxo. Ou como... frescura. O jogador que ganha milhões não precisa disso, entendeu? E não é sobre dinheiro, né? Não é sobre salário, não é a vida econômica. Só que o que a gente percebe ainda no futebol é o quanto essa área ainda é vista somente como motivação. Só como motivação, aquela coisa para a última hora. Aquela coisa... Vamos ganhar, o jogo da vitória, vamos motivar os atletas, né? Mas nem mesmo os empresários, por exemplo, que olha quantos casos a gente tem de atletas promissores que não tem inteligência emocional para lidar quando é lançado para o grande público e acaba sucumbindo. Ou às vezes já tem uma carreira de sucesso e por conta da questões emocionais e psicológicas, eles também acabam, às vezes, abreviando a carreira, né, e trazendo vários problemas para a vida deles. Mesmo o mundo dos negócios, olhando pelo cifrão, ainda não tem essa abertura? Deveria. Mas não tem. A Débora, ela é a advogada dessa área, né? Uhum. Ela é a grande líder. Eu me formei em psicologia, em jornalismo, sou advogada. Não, eu digo advogada da área, ela é defensora da área, né? E dentro, nesses 5 anos, e nossa interação, da nossa relação, cada vez ela foi me mostrando, e claro, como psicóloga eu vejo, mas eu não tenho a clareza que ela tem, porque ela tem a vivência, né? A vivência, e ela enxerga além dos processos, e ela me apresentou para pessoas, tipo o Gustavo Endres, por exemplo, que a gente fez um episódio, e foi na ocasião da Simone Biles que a gente fez aquele episódio. A gente fez o Legado Emocional de Tóquio. Mas era nesse contexto que a gente falava da Biles. A Simone Biles foi depois. Foi depois, foi outro, né? Foi Paris, Então, assim, o quanto outros esportes também. E aí começaram a aparecer essas manifestações dos atletas, da Simone Biles, e aí tu falou dali do vôlei, mas a gente pode voltar pro... Não é só no futebol que a gente identifica essas questões, né? Aí fala dos esportes individuais, vai falar de maratonistas, vai falar de atletas de atletismo, enfim, quando a gente vai para as Olimpíadas que a gente começa a enxergar. Daí acaba as Olimpíadas, diminui. Esse ano, só para ter uma ideia, tu falou, né, da Copa de 94. O Baggio tem uma série no Netflix, que eu super recomendo, com ele. O Roberto Baggio foi o cara que chutou o pênalti para fora no jogo do Brasil, que nos deu o título. Que nos trouxe muita alegria. Inclusive, foi uma das pesquisas que eu tinha feito para conduzir o meu trabalho de conclusão, né? No fim, mudou. 30 anos depois, 31 agora esse ano, o Baggio ainda lida com o fracasso. Com certeza. Numa exposição global do fracasso dele. Um jogador que era considerado um craque daquela geração,
um ídolo do futebol italiano, que era uma das seleções mais respeitadas do mundo, num jogo em que o planeta Terra estava assistindo. E ele fracassou. Então, se tu olhar a série dele no Netflix, ele fala os traumas que ele carrega até hoje da exposição global do fracasso dele. Que loucura, que loucura. E claro que a gente, como brasileiro, a gente comemorou o Tetra, né? Mas a gente, com esse olhar mais humanizado, se a gente parar para pensar do outro lado. É uma sobrecarga muito grande. Né? E isso a gente reverberou depois, em 98, com o Ronaldo Fenômeno tendo as convulsões. Ele fala sobre isso, né? Sobre o quanto que precisava de um psicólogo naquela época. E que a cobrança, o peso em cima dele era muito grande. Agora, depois da última Copa de 2022, o Richarlison deu uma declaração muito forte, e por conta dessa declaração do Richarlison, a seleção brasileira voltou a ter um psicólogo depois de 10 anos, porque a seleção não tinha psicólogo mais, e graças ao depoimento do Richarlison e ao pedido de ajuda público que ele fez nos microfones, é que a seleção brasileira voltou a ter uma psicóloga. E é importante, Débora, diferenciar, eu acho que para o público, né, que está assistindo, ouvindo, enfim, qual é a diferença de um psicólogo que vai atender atletas e um psicólogo que vai acompanhar as equipes? É que depende o que aquele grupo ali tem de necessidade, né? Quando a Rebeca Andrade ganhou as Olimpíadas e se tornou a atleta olímpica mais premiada do Brasil, ela participou de um programa do Fantástico e ela fez questão da psicóloga dela estar com ela na entrevista do Fantástico. Por quê? Porque ela disse que um dia antes ela estava muito nervosa, ela tinha feito todo o treino, ela sabia tudo o que ela tinha que fazer, mas a cabeça dela não estava boa. E ela precisava, pelo menos, ter alguém para abraçar ela, para entender ela, para acolher ela, e para que ela não deixasse aquilo que ela estava pensando tripudiar, né, o que ela tinha treinado e que ela faz com excelência. E isso é só um exemplo de uma atleta vitoriosa e que nos traz né, só orgulho, enfim, mas o quanto aquele único detalhe, ela diz na entrevista para o Fantástico, eu só queria só alguém para me ouvir naquele momento e que eu sabia que ia me entender. E dentro de um clube, muitas vezes, não é sobre o desempenho do atleta. É sobre o que está acontecendo na vida dele ali fora. E ele não vai se sentir confortável de falar com alguém ali, porque se tu é treinador, aí tem eu e a Camila, a gente joga no teu time, tá? Só que eu tô com um problema em casa, não tô legal. E eu vou chegar e vou te falar. Aí tu vai pegar e vai escalar a Camila, né? Tu vai escalar a Camila tá 100%, a Débora tá com problema, a Débora não tá com a cabeça boa, vou deixar ela no banco. Aí aquele que se expõe se fragiliza e perde espaço. E aí o que eles fazem? Não falam o que tá acontecendo. E eles não vão 100%. E eles trabalham no esporte coletivo, onde um não estando bem reverbera para os outros. Né? Então, são muitas camadas onde o profissional atua dentro de um elenco, né? Ou de um esporte individual, por exemplo, como aconteceu com a Rebeca. Às vezes, o trabalho dela de manutenção do emocional, inclusive por hoje ela ser sempre uma esperança de medalha pra gente, já é uma pressão, né? Sim. E aí entra a calma que ela precisa. Ela já chega com a medalha, esses atletas já chegam vitoriosos e só precisam confirmar, né? Todo mundo espera isso deles, e daí isso deve ser muito pesado. E foi o que a Simone Biles disse na série dela, né? Era expectativa de ela sempre ser mais incrível do que ela já era incrível. E ela já não conseguia mais ser tão incrível. Porque onde ela ia chegar se ela já era tão incrível? Só que a pressão das pessoas ela vai fazer alguma coisa melhor. Não, hoje ela vai nos surpreender. O que será que ela vai trazer de novo? O que será que ela vai aprontar? Qual é o salto de hoje? E ela já tinha sido tudo de incrível que ela podia ser. E as pessoas queriam. E não era pelo lado ruim, as pessoas não estavam cobrando, né? As expectativas eram pelo lado bom, mas até aquele lado bom era algo que ela já não tinha mais onde entregar. Então, de várias formas, a psicologia vai se fazendo necessária dentro de um contexto esportivo, seja para entender, né, o que está acontecendo fora daquele ambiente ou para ponderar o que dentro daquele ambiente pode ser importante, né, na construção da caminhada do atleta.
trouxemos 2 exemplos de atletismo, 2 mulheres, né? A Rebeca, eu acho que deu uma parada agora também, né? Não sei se foi por quê, mas ela deu uma parada na carreira. O solo, né? ela não ia participar mais. Ah, então tá. O solo, ela deu uma parada. Mas eu queria te perguntar sobre o desafio nessa área que tu é especialista, que é o futebol, né? O esporte como um todo e tem masculino, tudo isso. né? E masculino ainda, né? Porque ainda tem todo um preconceito que vem junto, tem toda uma questão de construção cultural, social que a gente tem. Hoje foi muito engraçado, me lembrei agora, a gente falando disso, me lembrei. Eu estava me preparando para sair, estava dando o esporte, estavam falando do Arthur, que está voltando. E a minha filha de 9 anos, a Rafinha, chegou assim para me contar uma novidade, né? Que eu sou gremista. Pai, o Arthur tá voltando, que isso e aquilo, contar umas novidades. Filha, ela voltava lá na TV, voltava. Daqui a pouco ela pegou e me falou assim, tava falando ali que vão comprar ele por não sei quanto, ou que foi vendido. Ele foi vendido, pai? Foi vendido. Que coisa ruim, né? Que nem um objeto vendido. Ele não escolhe onde trabalha. Então, assim, tem todo esse universo masculinizado, cheio de preconceitos que muitas vezes o futebol é. E ainda tem essa outra coisa que é uma coisa de construção cultural, que é o jogador de futebol, ele é de posse de alguém. Então existe toda uma expectativa enquanto ele ser um produto, um investimento de um grupo de pessoas. E muitas vezes de alguém saído de lugares sem estrutura social, estrutura familiar, né? Então assim, o desafio é gigante. E eu quero aproveitar para te perguntar, é aí que tu quer trabalhar? É ali que eu quero trabalhar, nesse desafio. Na verdade, para mim, particularmente, o desafio é conseguir entrar, né, nesse ambiente. A grande barreira é essa. Porque hoje em dia, por exemplo, eu vou falar por mim, eu não consegui fazer estágio na dupla Grenal porque na dupla Grenal não tem psicólogo. E ela tentou muito. O que por si só já é um absurdo a gente pensar nisso, né? Tem nas categorias de base, mas no profissional não tem. E aí a gente vê, desde o ano passado, né, a gente teve as enchentes, os 2 clubes atingidos, todo mundo repercutindo. O Renato falou o ano inteiro nas enchentes e o quanto que aquilo tinha afetado o psicológico. E todo mundo levava, não aguento mais ele falar disso. Não aguento mais ele falar disso. Mas será que ninguém parou para pensar, tem alguma coisa nisso? E eu me dou bem com o Renato, e o Renato, eu sempre brincava com ele porque ele dizia que psicólogo era ele, né? Sim, ele tem esse perfil, né? Aí eu me dou bem com ele, e aí eu tava com ele agora, esse pouco tempo lá no Rio de Janeiro, e aí ele tava se queixando e tal pra mim, daí eu falei assim, não era tu psicólogo? Aí ele assim, daí ele dá risada, não, porque eu sou um gênio, ele brinca, né, com a situação, daí eu disse assim, vamos relembrar as situações onde o ano passado fez falta um psicólogo? E aí a gente começou a conversar, né, das vezes que ele se manifestou e que as pessoas não deram importância. Acharam que era mais uma vez, usando uma desculpa para as derrotas, enfim, não repercutiram o quanto que aquilo ali transformou o ano de todas as pessoas. E ali era só um exemplo, porque de outras famílias, tantas transformou e até agora não voltou ao normal. E as pessoas acham que a vida seguiu, né? Mas o meu desafio, voltando à tua pergunta, é encontrar espaço. Nada que não seja difícil para mim, né? Porque quando eu comecei no jornalismo, não tinha mulheres. Eu ia te perguntar justamente então, isso. Então, assim, tá tudo certo. Vamos ali. Não tinha? Vai ter. Sério que vocês não conheciam mulheres aqui? Então vão conhecer agora. Porque lá onde eu nasci tinha mulher, desde que eu me conheço por gente no ambiente do futebol. Né? Eu acho que tem que ser assim com a psicologia também. Mas eu acho que eles vão entender conforme os resultados forem acontecendo. Porque hoje eles encontram na técnica, na tática, no preparo físico, nas lesões, todas as desculpas para as coisas não estarem bem. E não no emocional. E às vezes, organizando o emocional, as coisas começam. As lesões diminuem, a forma como tu leva o teu lado atleta faz com que tu... O Alan Patrick deu uma entrevista sobre isso. Quando eu perdi minha mãe, ele disse, quando eu perdi minha mãe, eu comecei a levar minha carreira a sério, de verdade. Eu resolvi ter foco. E aí eu resolvi que ali era o lugar mais importante para mim, porque eu tinha um tempo curto de carreira e eu precisava levar a sério. Ali, ele levando a sério, ele começou a ver que as lesões diminuíram,
que o treino ele rendia mais, que no jogo os resultados aconteciam. Então ele só começou a ver a carreira dele assim. É um exemplo prático, né? Do quanto que às vezes tu entender que tu tem um curto espaço de tempo para te realizar naquela profissão, que é tão raro de tu conseguir um espaço. Olha quantos meninos sonham em ser atletas, quantos chegam no profissional de um clube? 2, 3. Né? E aí eles têm uma carreira muito curta. Quando alguém está começando uma carreira nas outras profissões, com 35, 36 anos, que às vezes estão recebendo a primeira oportunidade, né, de crescimento nessa área, um atleta terminando. Porque ele já não aguenta mais fisicamente se manter. Ele tem que começar do zero de novo. Sim, né? Até pensar nessa carreira depois, né? Então ele tem esse curto tempo de vida dentro do esporte, ele precisa também pensar em profissionalização, né? O que acontece depois quando eles se aposentam, né? Isso também é um trabalho que o psicólogo do esporte pode trabalhar com a preparação para aposentadoria. Legal, legal. Tu estava falando aqui, eu já estou, né, te enxergando nesse novo momento, inclusive sendo fonte para os próprios colegas, né? Para muita coisa. Assim como hoje, de vez em quando, a gente escuta o Andrei falando sobre a parte jurídica no esporte, porque o Andrei Camp fez direito, se especializou, tem hoje uma consultoria na parte jurídica, né, desportiva, e muitas vezes é fonte para os colegas, né? Exato. Então já dá para te enxergar nesse caminho também, para quebrar ou depois de quebrar essas barreiras, né? E a psicologia, professora Camila, dentro disso tudo do mundo do esporte, né? Dentro do Unilassalle. Fala um pouquinho pra gente como é que ela a psicologia... quer só que eu fale. Ela quer que só tu fale. Não, é porque... Né? É porque... Tem que falar também. Então, a nossa sócia aqui... Não, sabe como é que a gente se conheceu, Débora? Ele invadindo o abrigo do LaSalle. Não, invadindo é uma palavra muito forte. Não, ele foi chegando assim. Muito forte. Devagarinho. Essa imprensa. E eu disse, não pode filmar. Aí depois ele veio conversar comigo, o Gil veio atrás dizer, no vídeo, na live, só aparecia a Camila fazendo assim, tirando ele dali. É que eu vim numa escola que é assim, a gente tem que fazer assim. Como a gente faz, eu sempre fiz muita matéria, por exemplo, né? Isso há uns 20 anos atrás, contra os problemas do poder público. Então, a minha escola chega gravando, conversa depois, e daí se tiver tudo bem, que já tem o conteúdo, entendeu? Tipo Gil Gomes. Mas deu certo, né? Não, mas não era nesse nível. Mas foi uma feliz coincidência, né, que a gente se conheceu. Bom, a gente tem uma matriz curricular, que a gente tem um número X de horas que a gente precisa vencer, conteúdos teóricos, enfim. E a matriz curricular da Universidade de LaSalle, atualmente, ela não conta com uma disciplina dentro dessa matriz psicologia do esporte. Claro que o grupo e o número vamos dizer assim, do mercado, como a Débora está falando, que ele é uma área que ela não tem assim, uma penetração tão grande como as demais áreas, a gente precisou fazer num determinado momento dessas mudanças curriculares e escolhas. Mas isso não significa que a gente não trate do tema, e por isso que eu olho para a Débora, porque a Débora ela é embaixadora da psicologia do esporte, né? E vou até fazer aqui, né? Tudo que a gente consegue fazer e conseguiu fazer foi muito graças a essa vamos dizer assim, essa motivação, esse interesse dela, né? Então, dentro do que é possível mencionar em disciplina, se mencionou. Então, eu tenho uma disciplina que muitos semestres eu ministro, que é bem no primeiro semestre, e todos esses semestres, os alunos eles têm que pesquisar uma área. E eles sempre pesquisam a psicologia do esporte, eu sempre coloco eles em contato com os psicólogos do esporte, ou que a Débora me indica, ou que eu conheço. E a partir daí começou, foi 4 anos nesse movimento, começou a surgir alunos se interessando. E alguns então vieram acessar a Débora essa semana passada, porque disseram que querem criar um espaço para falar ainda mais sobre isso. A Débora vai ser a madrinha. Que legal, olha aí, que bacana. O que eu fiz, né, e até dou dica para outros alunos, né, que estejam assistindo e que também gostem da psicologia do esporte. Eu fui buscando dentro das disciplinas onde eu poderia encaixar a psicologia do esporte. Então, assim, a cadeira de orientação profissional. Eu busquei uma criança de 13 anos, já começa ali a pensar a vida profissional dela no esporte. Porque depois ele é velho. Vulnerabilidades. A cadeira agora de movimentos comunitários. Eu fiz num clube.
Então, assim, onde as comunidades aparecem, onde as comunidades vivem, eu fiz num clube. Então, eu fui buscando a psicologia da adolescência sobre os meninos que jogavam futebol. Psicologia do envelhecimento. A professora disse, preciso que vocês possam ir num lar. A psicologia do envelhecimento eu não fiz aqui no La Salle, né? Daí a professora disse, preciso que vocês vão até um lar pra gente fazer o trabalho, né? E eu disse assim, professora, posso não ir num lar? Parece o Ribeiro Neto, né? Professora, posso não ir num lar? Aí ela, não, tem que ir num lar. Eu falei assim, não, sabe o que é? Eu queria fazer com os jogadores que são idosos. Aí ela falou, não pode, tem que ser num lar. Eu falei, não, mas é que... Porque depois eu teria que fazer... No grau A era ir num lar e no grau B era uma doença da terceira idade relacionada ao emocional, né? E aí eu disse, não, mas tá tudo certo. Eu faço as duas coisas com os atletas idosos. E aí eu lembro que eu fiz com o Larry Pinto de Faria lá no Inter. Ele era vivo na época e ele era muito chateado porque, tipo assim, é um nome grandiosíssimo na história do Inter. E se a gente chegasse com ele no pátio do Beira-Rio, ninguém sabia quem era. Que coisa. E ele via, assim, um jogador que tá ali, não ganhou nada, chegou ontem, 3 brincos e não sei o quê. E ele ficava muito chateado, né? Aquele núcleo de idosos, eles ficavam muito chateados que ninguém conhecia. E que quando pegavam os jogadores de agora, ficavam numa fila de gente para tirar uma foto, para ter uma selfie, né? Então, assim, eles lidavam com o esquecimento, eles lidavam com o abandono. Então, assim, tudo eu buscava. Sim, buscou muito. Mas também se desafiou. E ela vai dizer, né, porque tu ficou me obrigando a fazer aquela disciplina de desastres. Ela foi lá e fez a disciplina. Teve uma simulação de atendimento, que a gente simulou um pós-incêndio lá nos laboratórios da enfermagem. A gente montou todo um cenário, né, como se fosse um pós-incêndio mesmo, de jovens, uma boate, tipo Boate Kiss. E eles tinham que fazer o atendimento. E a Débora foi uma líder do grupo dela, que fazia a mediação com as equipes, fez o atendimento, depois ela terminou assim, ela ficou assim, exausta, cansada, movida, mexida, enfim, né? E eu disse pra ela, olha, tu aprendeu a fazer. Ela disse, eu não quero mais fazer. Não importa, tu aprendeu a fazer e tu fez com muita sensibilidade, competência e liderança, né? Que é uma competência que a gente não ensina. Já vem, né? Então, se necessário, ela poderia atuar também numa área como essa. É que, na verdade, essas grandes emergências, elas mexem muito comigo, né? Porque eu trabalhei na queda do ônibus lá do Brasil de Pelotas, eu trabalhei no voo da Chapecoense, que foram situações, assim, que mexeram muito comigo. Ver as cenas que eu vi, a forma como a gente estava próximo das famílias e como que eles reagiram a tudo, então não me trazia lembranças que eu queria reviver, muitos sabe? Gatilhos. Muitos gatilhos. E aí eu fico ansiosa, e a gente é humano também, né? A gente tá diante das situações, a gente tem que entender os nossos limites. E esse era um limite que eu queria deixar quieto. Mas ela superou. Mas ela superou. E aí, no final, assim, eu até chorei, né? No final, eu desabei, porque eu fiquei imaginando ali que meus colegas estavam simulando, sendo atores, e eu ficava imaginando, meu Deus, se tivesse acontecido isso com aquilo ali com eles mesmo. Aí, realmente, mas é algo que não me faz bem. Mas atuou muito bem. Aprendendo na prática, Aprendeu né? na prática. Na prática. Com Quero certeza. agradecer muito a vocês por esse bate-papo, foi muito bom. Quando estiver lançando a especialização, ou sei lá, alguma coisa... Eu não posso deixar de mandar um abraço. Posso mandar um abraço? Por favor. Quero mandar um abraço pro professor Luan, que foi meu orientador no trabalho de conclusão, que ganhou um prêmio, meu TCC, da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul. Parabéns. Foi a primeira vez, né, que o esporte foi premiado. Nunca tinha sido o esporte, sempre os outros conteúdos, né? Que foi com o título Amparo no Microfone, o que os atletas profissionais têm falado na mídia esportiva sobre a importância do psicólogo. E foi sob a orientação dele. E foi um trabalho que eu chorei muito para fazer. Me deu muito trabalho, porque eu sempre fui apaixonada por isso. E eu entendo que as outras pessoas não sejam, né? Mas, assim, eu tenho que estar sempre brigando pelas minhas ideias, né? Então, foi um trabalho que deu muito trabalho.
eu muitas vezes ficava no quarto sofrendo muito sozinha. E a psicologia é uma profissão que as pessoas não sabem, né, Camila? Ela é muito silenciosa. Porque o que acontece contigo no consultório, nos estágios, tu não pode chegar em casa e desabafar com a família. É teu com o teu paciente, com o teu grupo, com o teu elenco. Então, às vezes, é pesado, tu sofre e tu chega em casa e tem que ficar tudo bem, né? Porque tu não pode compartilhar com ninguém. Então, foi um processo silencioso de muito sofrimento, mas graças a Deus deu tudo certo. E para a universidade também deixar esse legado de agradecimento, esse prêmio todo de todos nós. Muito legal. E o reconhecimento que tu vai ter também após a formatura. Tu não vai apresentar? Vou apresentar na Federação Gaúcha de Futebol. Olha aí. O trabalho. Olha quem é modesta. Portas, olha né? quem é modesta. Abrindo as portas, derrubando elas. São todos convidados para irem lá assistir. Que legal, que legal. Parabéns. Parabéns pela tua trajetória. Tu é uma inspiração na carreira jornalística para todos nós e agora também na psicologia do esporte. Obrigada, contem sempre comigo. Dia 13, assistam a colação. Certamente vou chorar muito, porque não é fácil. A gente que já tem uma outra idade, uma outra caminhada, trabalha, tem uma outra rotina de vida, assim, né? Conseguir uma segunda graduação lá depois de tanto tempo. É uma luta, mas é uma realização que não tem preço. E eu agradeço muito ao La Salle por ter acolhido mais um sonho que se realiza. Parabéns, obrigado. Obrigada, então. Muito obrigado mais uma vez, até a próxima. Mais uma vez, até a próxima. Valeu, obrigado. Gente, esse foi o Frequência do Saber, falando sobre esporte e emoção. Compartilha com todo mundo que tu acha que tem que saber um pouquinho mais e assistir também esse bate-papo. Tenho certeza que foi bem legal. Se gostou, dá o joinha, comenta aí, coloca se alguma coisa te chamou a atenção, comenta aí embaixo nos comentários e já aproveita os links para assistir os conteúdos que a gente falou. Certo? Até a próxima. Tchau.